Capítulo 5 DDA e vida afetiva. Os últimos românticos, emoção em excesso e a escassez de razão. Como dizia o poeta, amar só se aprende amando. E é exatamente isso que se deve aprender ao amar ou ser amado por alguém com DDA. É verdade que tal citação vale para qualquer tipo de relação amorosa. No entanto, amar uma pessoa com comportamento DDA pode exigir maestria e grande habilidade na arte de amar, uma vez que as relações amorosas, nesses casos, costumam ter a mesma intensidade dos loopings das montanhas russas americanas. A imagem figurativa é exatamente esta, pois tudo pode acontecer nessas relações num espaço de tempo tão curto que os amantes podem chegar ao ponto de duvidar da realidade dos fatos. Amar um DDA pode significar ter uma vida virada de ponta cabeça em poucos minutos. Como foi visto anteriormente, as três principais características do comportamento DDA são a desatenção, hiperatividade e impulsividade. A forma de amar também será influenciada por essa tríade de intensidade variável. Mas uma coisa é certa: em todos os casos, sobra emoção e quase sempre falta razão. Mentes inquietas parecem não possuir nenhum pequeno espaço que seja para abrigar a velha e cansada amiga razão. Um DDA com hiperatividade física e impulsividade assemelha-se a um grande tornado apaixonado. É capaz de conhecer alguém, apaixonar-se perdidamente, casar, brigar, odiar, separar, divorciar e tornar a casar novamente. Tudo em menos de um mês. Exagero? Talvez estas pessoas sejam os últimos românticos do litoral atlântico. Ou ainda os exagerados que se jogam aos pés com 1000 rosas roubadas. Eles tendem a sentir todas as emoções de modo muito mais intenso do que a maioria sequer pode imaginar. Quando se apaixonam, estão realmente apaixonados. Toda a sua atenção volta-se para esse sentimento sem que possam controlar tal impulso. Ficam literalmente cegos de paixão. Esse estado de cegueira é descrito por Fábio, comerciante de automóveis, 35 anos. Como um estado de estresse permanente. Muita gente fica estressada com seus problemas de trabalho, responsabilidades, contas a pagar, essas coisas, mas referem-se ao amor como o porto seguro onde recarregam as barreiras. Para mim sempre foi muito diferente. Eu me estresso com tudo isso que citei e também com os meus relacionamentos amorosos. Não consigo controlar o impulso, a necessidade mesmo de me fundir com a mulher que amo. E se ela não entende isso, e geralmente não entende, o problema é grande. Eu não recarrego as baterias com a mulher que amo. Quando estou com ela, minhas baterias entram em curto e soltam faíscas. Sabe aquela recomendação, não jogue pilhas no fogo? Bom, eu simplesmente não consigo tirá-las de lá. Já os DDAs que não possuem tanta hiperatividade física e impulsividade tendem a se apaixonar à moda antiga. Transformam o objeto da paixão em um ser idealizado. São capazes de gastar horas e horas de seus dias pensando no ser amado, em poesias nas quais dirá a ele quando se encontrar em uma vida perfeita ao seu lado. Amam intensamente no interior de suas mentes, mas não conseguem colocar em prática todas as coisas que vivem em seus pensamentos. Muitas vezes, seus parceiros nem sequer sabem ou imaginam que são objetos de tão nobres sentimentos. Felizmente, toda essa emoção tende a transformar-se em poesias, obras literárias ou músicas. Clássico exemplo dessa forma de amar de uma pessoa com comportamento DDA pode ser aferida nos versos imortais de Fernando de Pessoa. Na realidade, os problemas no relacionamento afetivo de pessoas com DDA começam a aparecer e causar grandes desconfortos após a fase da paixão. É muito fácil apaixonar-se por um DDA. O grande desafio é ultrapassar a explosão inicial e estabelecer uma reação e relação afetiva duradoura de crescimento e respeito mútuo. As características do comportamento DDA que podem trazer maiores dificuldades dentro de um relacionamento íntimo são esquecimentos, distração e desorganização. A instabilidade de atenção é o sintoma mais importante e marcante na vida dessas pessoas. É claro que isso traz para eles muitos problemas pessoais e cotidianos, como atrasos frequentes, perda de papéis importantes, chaves, etc.
Quando esses problemas começam a acontecer dentro da relação afetiva, sérios conflitos podem aparecer, pois a desatenção do DDA pode tornar-se muito irritante para o parceiro. A esposa de um DDA pode ficar muito desapontada ao ver seu marido esquecer datas especiais ou encontros marcados com antecedência, ou mesmo revoltada por não ser ouvida durante um jantar ou sobre decisões de sua vida profissional. É claro que isso gera a longo prazo raivas e mágoas que irão contribuir para uma atitude depreciativa do parceiro não DDA para com este, e uma atitude de retraimento do DDA que tenderá a fugir dessa relação. Essa situação pode tornar-se um círculo vicioso em que a relação se tornará insuportável para ambos. Falta de controle de impulsos. Os impulsos no DDAs podem apresentar-se de várias formas, por meio de explosões afetivas, no comer, falar, trabalhar, jogar, fazer sexo, comprar ou usar drogas. Seja qual for a forma em que tais impulsos possam se manifestar, trarão sempre situações de desconfortos pessoais e grandes embaraços conjugais. Já se imaginou casado com alguém que estoura todos os limites do cheque especial e dos cartões de crédito, ou que trabalha no mínimo 14 horas por dia e ao chegar em casa continua a fazer os trabalhos da firma? Tais atos impulsivos costumam despertar no parceiro uma tendência a interpretá-lo como gestos egoístas, narcisistas ou mesmo infantis. Em grande parte, esses adjetivos estariam corretos se não se soubesse que o DDA age assim em função de uma alteração neurobioquímica que também não está sob seu controle. E ele geralmente cabe a culpa e o arrependimento de ter mais uma vez falhado na tarefa de pensar antes de agir, e como consequência, ter criado novos problemas para si e mágoas e raivas para o seu parceiro. Necessidade de estimulação constante. A maior parte dos indivíduos com DDA tem fascínio em buscar novos e fortes estímulos. É como se suas vivências cotidianas tivessem que acompanhar o ritmo acelerado e inquieto de seu cérebro, que foi chamado por Ron Ritchie, um especialista norte-americano em DDA, de cérebro ruidoso. A busca de estímulos fortes pode dar-se de várias maneiras: praticar esportes radicais, realizar negócios arriscados, criar discussões exaltadas, participar de vários projetos simultaneamente, dirigir em alta velocidade, ter fascínio por motocicletas, sair às 3 horas da madrugada para comprar um livro ou tomar um café. Vale tudo para fugir do tédio e manter a vida em um ritmo acelerado e excitante. Como nos relacionamentos afetivos, muita ação pode ser sinônimo de confusão. Várias vezes, os cônjuges se sentirão traídos, rejeitados ou mesmo esgotados com tanta emoção. Dificuldades de se comunicar efetivamente. De um modo geral, pessoas com funcionamento DDA têm dificuldades de se expressar. Isso ocorre em parte pela velocidade com que seu cérebro processa os pensamentos em função de sua hiperreatividade ao mundo externo e interno. Cérebros com DDA atentam-se a diversos estímulos externos ao mesmo tempo que criam histórias no seu mundo interno. Essa enxurrada de pensamentos acaba por criar uma disparidade entre o seu modo de pensar e a sua maneira de se expressar. Sabe-se que a linguagem falada e a escrita são a forma de se expressar o que se pensa. Assim sendo, a pessoa com DDA sempre apresentará dificuldades em uma dessas expressões, ou em ambas. No caso da escrita, pode haver palavras, sílabas ou letras repetidas, omitidas ou mesmo trocadas. Com relação à linguagem falada, a situação pode tornar-se um pouco mais complicada, pois sabe-se que a comunicação verbal é a base de todo o processo de socialização do ser humano. A grande dificuldade do adulto com DDA nos seus relacionamentos afetivos é conseguir falar de maneira organizada aquilo que sente para o seu parceiro. Muitas vezes, a velocidade de seus pensamentos o impede de falar o que é fundamental para se fazer compreender. Quando pensa no que vai falar, outro pensamento sucede ao anterior em uma velocidade tão expressiva que acaba por esquecer o que de fato importava dizer. Outro aspecto que torna a comunicação afetiva tão difícil é a baixa autoestima, que quase sempre acaba traindo, impedindo que fale o que sente de verdade, sob pena de sentir-se rejeitado e não amado. Talvez seja esse o seu maior temor afetivo. Esses problemas de comunicação decorrentes da sua já citada baixa autoestima têm início na sua vida infantil.
São crianças mal interpretadas e geralmente rotuladas de forma pejorativa como rebeldes, esquisitas, preguiçosas, burras ou mais. A partir daí, as relações afetivas primárias começam a apresentar muitas desavenças, culpas, acusações e agressões. Na vida adulta, todas essas dificuldades irão influenciar a comunicação verbal nas relações afetivas. Muitos adultos com DDA tenderão a calar-se com medo de provocar conflitos ou tenderão a dizer tudo o que lhes vem à cabeça com uma grande dose de agressividade. De qualquer forma, ambas as maneiras de reagir a um diálogo afetivo terão uma consequência e não resolução dos conflitos essenciais da relação. A esta altura, você deve estar pensando: farei de tudo para não me apaixonar por um DDA. Ou se você acha que é um deles, deve estar apavorado pensando: onde encontrar um parceiro que possa compreender-me e ajudar-me nessa que parece ser uma batalha de titãs, que é fazer alguém com DDA ter uma relação afetiva razoavelmente estável e feliz? Pois bem, os primeiros respondemos: não é nada fácil ficar imune aos encantos sedutores do DDA. Aos próprios devemos prevenir que a tarefa não é fácil, mas está longe de ser impossível. A dica fundamental é escolher uma pessoa muito especial que goste da gente e de gente, com suas virtudes e suas limitações. O casal, peço que leia com muita atenção e carinho a pequena lista de dicas que fizemos ao longo de todos esses anos atendendo DDAs e seus parceiros. Sugerimos que cada um leia individualmente e depois releiam juntos com muita calma. O objetivo principal das dicas é contribuir para o estabelecimento de uma forma melhor de comunicação nos relacionamentos afetivos com os DDAs. Discorde, debata, reflita, pense, repense, mas não deixe de tentar praticar, pelo menos algumas delas. Ei-las. 1. Informe-se o máximo que puder sobre o seu funcionamento DDA. Só assim você poderá compreender que muitas atitudes suas não são provocadas intencionalmente por seu parceiro e sim pela própria instabilidade de seu funcionamento. Isso ajuda muito o DDA a não ficar culpando o parceiro por seus erros e insatisfações. Às vezes você estará de mau humor ou angustiado pela sua maneira de ser, mas sabe que isso passa, se você buscar algo útil e interessante para fazer. Não caia na armadilha fácil e previsível de colocar suas motivações, angústias, alegrias, tristezas ou fracassos sob a responsabilidade de sua relação afetiva, pois ninguém no mundo tem o poder de sozinho fazer você feliz ou infeliz. 2. Tente colocar-se na posição do seu parceiro. Lembre-se de que cada pessoa tem sua maneira de ser. Respeite o jeito dele para que ele possa fazer o mesmo em relação a você. 3. Seja sincero na sua relação. Ouça com atenção. Às vezes, sua visão dos fatos pode estar distorcida por sua hipersensibilidade. 4. Reserve um tempo por dia para ficar sozinho com seus pensamentos e não se esqueça de explicar ao seu parceiro que isso é muito importante para seu equilíbrio. Isso irá fortalecer sua estrutura interna. 5. Não tenha medo de ser rejeitado por ser sincero. Para um DDA, uma relação afetiva só tem chance de dar certo se ele sentir-se amado de fato com suas qualidades e limitações. Procure ter o mínimo de organização na sua relação. Pequenas coisas trarão ao seu parceiro a segurança de que ele precisa para saber que você está atento a ele. Um telefonema durante o dia, o jantar combinado, a leitura compartilhada de um jornal de domingo, etc. Com o tempo, o hábito trará bons resultados. 7. Não diga sim quando quiser dizer não. Se não tiver vontade de ir a uma festa do trabalho dele, não vá, pois seu impulso reprimido poderá acabar por tornar o compromisso bastante desagradável para ambos. 8. Não crie brigas só para ter motivos de sair com os amigos ou dar um rolê por aí. Seja sincero e explique que isso às vezes acontece com você em períodos de muita inquietação e que essas saídas acalmam a agitação da sua mente. 9. Diga seu tratamento médico e estimule seu parceiro a participar dele, criando cumplicidade e melhorando o entendimento. 10. Tente entender que, sendo DDA, muitas vezes você se verá envolvido por impulsos sedutores que, na realidade, só representam a busca imediata de um novo estímulo. Por isso mesmo, pense no mínimo 3 vezes antes de partir para um jogo de sedução.
11. Tenha a humildade de permitir que o mais organizado dos dois tome a frente das responsabilidades financeiras do casal. Se você não consegue controlar talões de cheque, cartões de crédito, conta de luz, gás, telefone, etc., deixe que seu parceiro administre tudo até que você sinta-se capaz de começar a contribuir. 12. Crie o hábito de fazer elogios a seu parceiro. Isso fará com que se sinta presente em seus pensamentos e o estimulará a fazer o mesmo. Você sabe o quanto um elogio pode levantar o astral de um DDA? Muitíssimo. 13. Cuidado para não se contagiar com problemas afetivos de casais amigos. Concentre-se em resolver os conflitos da sua relação e não tome parâmetros externos para esse fim. 14. Nunca utilize o fato de ser DDA como desculpa para fracassos afetivos, pois o conhecimento desse comportamento, aliado a uma vontade verdadeira de melhorar como pessoa e a dois, pode render-lhe muita capacidade de compreensão em um relacionamento. Algumas dicas bem valiosas também podem ser observadas pelos parceiros dos DDAs. Aqui vale destacar que, segundo estatísticas, os homens são mais propensos a terem DDA do que as mulheres. Sendo assim, o cônjuge de um DDA será mais provavelmente uma mulher, uma sobrecarregada e solitária mulher. No entanto, as sugestões fornecidas abaixo são válidas para ambos os sexos. 1. Não se culpe pelo DDA dele. Você pode ajudar seu parceiro a buscar ajuda, auxiliá-lo em sua organização particular, tentar fazer a vida mais fácil para ele. No entanto, não é sua missão resgatá-lo. Não seja onipotente. Por mais frustrante que isso possa parecer, você não pode fazer o comportamento DDA dele desaparecer. Assim como não se pode fazer os diabetes ou hipertensão arterial de uma pessoa sumir como um passe de mágica. Você não é responsável pelo transtorno dele, nem ele pelos seus. Se você está sentindo-se culpada pelas tristezas ou frustrações dele, não vá por esse caminho e não permita que os outros tentem levá-la com frases ou pedidos do tipo: seja mais tolerante, não custa nada dar uma forcinha, se você o ajudasse mais. 2. Não acoberte as falhas do DDA. Os parceiros dos DDAs tendem a assumir o papel de zeladores da família, principalmente se forem mulheres, uma vez que, culturalmente, estas são bem mais tolerantes com maridos e filhos. Elas pegam papéis pelo chão, meias perdidas, documentos esquecidos, lembram todas as datas importantes na família, pagam todas as contas e limpam os cafés e pratos sujos de sorvetes e sucos derramados. Lembre-se de que nenhum ser humano é incompetente. Temos uma natureza que nos permite aprender tudo com a experiência da vida. Não caia no erro fácil de achar que controlar e assumir todas as responsabilidades do seu parceiro lhe dará o poder sobre ele. Viver integralmente para administrar a vida do outro pode fazer-lhe a sensação de ser escravo particular de alguém, e isso traz ressentimentos e acaba por não beneficiar ninguém. Tenha sua vida própria, tire as tarefas dele de seus ombros, escolha suas responsabilidades de acordo com as consequências. Assim, você pode escolher pagar a conta do telefone, pois caso contrário, isso trará problemas para ambos. Não mande cartões de aniversários para os parentes dele. Se quiser, mande você os seus em seu nome. Resista à tentação de recolher as roupas dele no chão. Agindo assim, você ficará menos ressentida e dará a ele a oportunidade de aprender com a experiência da vida cotidiana. 3. Dê mais atenção a você. Parceiros afetivos de DDAs sempre reclamam sobre o egoísmo ou narcisismo deles. Em verdade, isso muitas vezes não é mais do que uma autoconcentração, ou seja, frequentemente estão tão absortos em seus pensamentos, ideias e imagens que bombardeiam suas mentes que esquecem do mundo ao seu redor. Essa desatenção é muito difícil de ser aceita pelos parceiros dos DDAs. Lembre-se de que isso não é contra você, afinal, ele tem déficit, ou melhor, uma instabilidade de atenção. Dê-se mais atenção e tente colocar-se em primeiro lugar, pelo menos em sua vida profissional e pessoal, sem rancor, mágoas ou culpas. Isso será sadio para ambos. 4. Não permita absurdos ou abusos. Como foi visto, alguns DDAs podem ter grandes dificuldades em controlar seus impulsos verbais e às vezes físicos. Abuso verbal ou físico não é para ser tolerado em nenhum relacionamento. DDA não pode ser desculpa para isso.
Como um adulto, seu parceiro DDA deve aprender a lidar com a raiva e a frustração de uma maneira aceitável. Se ele não consegue conter seus impulsos, precisa da ajuda de um profissional. Insista para que procure ajuda médica. 5. Procure apoio. Os parceiros dos DDAs muitas vezes tendem a se sentir isolados e solitários em face do tempo que a vida deles toma da sua. Se você tem dificuldade em mudar essa engrenagem vital, procure apoio. Os locais especializados em tratamento de DDAs contam em suas equipes com pessoas que orientam seus parceiros nesse sentido e os ajudam a reconduzirem sua vida pessoal, social, afetiva e profissional de uma maneira mais agradável e saudável para ambos. 6. Valorize e reafirme as pequenas vitórias. Não esqueça, seu parceiro não é só o transtorno dele. Mesmo dentro de seu comportamento DDA, tem qualidades que não devem ser esquecidas. Ser parceiro de um DDA pode ser muito desgastante, como já foi visto. No entanto, não deixe o desgaste encobrir as coisas boas que ele fez ou tenta fazer por você. Converse com ele e explique que você também aprecia elogios e agrados. Uma conversa carinhosa com o DDA pode surtir grandes efeitos positivos. Não se esqueça de que a hipersensibilidade é uma das características dele. Nesse aspecto, algo que merece destaque é o que se chama de concentração equivocada. Um bom exemplo disso é quando seu marido DDA faz uma surpresa e lhe dá de presente uma roupa da moda, mas que você só poderia usar se fosse 20 anos mais nova, ou seja, no tempo que vocês eram namorados. Ou ainda apresenteia com uma linda cesta de chocolate, esquecendo-se de que seu colesterol está altíssimo. Quando isso ocorrer, e ocorrerá várias vezes, não perca o humor, afinal, poucas pessoas no mundo cometem gafes tão engraçadas. Mas não se esqueça de que ele pensou em lhe agradar, entretanto, sua concentração estava no lugar errado. Tente rir da situação, não fique magoada, estimule-o e tente outras vezes, com o tempo ele acabará acertando. DDA e dependência de pessoas. Os DDAs têm uma tendência a dependências em geral. Essa dependência muitas vezes pode manifestar-se em uso de drogas e remédios. Em tais casos, verifica-se que quase sempre o consumo de certas substâncias costuma ocorrer como consequência de um cérebro que busca de maneira incessante acalmar-se, organizar-se ou mesmo manifestar-se de maneira mais efetiva ou estruturada, na relação consigo mesmo ou com os outros. E é nesse aspecto do relacionar-se com os outros que se inicia desde muito cedo o desenvolvimento de relacionamentos que terão uma tônica à dependência de pessoas, já que desenvolver uma relação de dependência com alguém é geralmente um fator de estrutura para o DDA. E se for considerado que qualquer relação baseada na dependência não traz boas consequências afetivas ou profissionais, é possível entender que a grande dificuldade dos DDAs é a de se relacionar. É claro que para todas as pessoas, DDAs ou não, estabelecer relações saudáveis e independentes é importante. No entanto, para o DDA, esse fator é primordial para sua estabilidade pessoal, que sempre irá manifestar-se em maior aproveitamento de seu potencial produtivo. Se for lembrado que a hipersensibilidade e a hiperatividade são características do comportamento DDA, pode-se logo imaginar ou mesmo constatar o grande estrago que relações desse tipo podem fazer. As relações de dependência de pessoas DDAs podem ser classificadas de 3 maneiras genéricas: dependência ativa, dependência passiva, dependência mascarada. Essa classificação é empírica e fruto da nossa observação clínica diária em contato com o sofrimento afetivo dos DDAs. Sofrimento que sempre traz intensos e angustiantes problemas cotidianos. A classificação baseia-se na origem da formação emocional desses indivíduos, que começa na infância, pois é justamente aí que se inicia todo o alicerce de nossa estrutura interna, que, por sua vez, será o terreno sobre o qual nossa autoestima irá assentar-se, seja para crescer saudável, seja para manter-se frágil e dependente de referências externas, que, por serem externas, estarão sempre sujeitas a variações imprevisíveis. Para que fique muito claro, imagine que a autoestima seja uma aplicação financeira que está totalmente vinculada a variações das bolsas de valores mundiais. Logo se constata que, como um investimento financeiro de grande porte, nesse tipo de aplicação, nossa autoestima sofre grande risco de ser quebrada e aniquilada de maneira temporária ou, quem sabe, para o resto da vida.
Assim sendo, a estruturação interna irá determinar a autoestima de cada um de nós. Esta, por sua vez, determinará a capacidade individual de cada um de reagir às dificuldades da vida, principalmente na área emocional. Dependentes ativos. O adulto DDA que irá desenvolver esse tipo de dependência de pessoas teria sido uma criança que teve sua estruturação emocional iniciada em um ambiente, família, escola e comunidade, de insegurança, que acabou por despertar-lhe medos racionais ou irracionais contra os quais se viu impedido a enfrentar. Partiu da premissa de que poderia cuidar de si e das pessoas mais frágeis ao seu redor, ao seu jeito, e que, quando necessário, se valeria de seu impulso, até mesmo de forma agressiva, para defender os fracos e oprimidos, inclusive ele próprio. Na realidade, vestiu-se de super-herói e acabou por acreditar que sua força estava em sua roupa e não dentro de si. É claro que essa criança cresceu e suas atribuições aumentaram na mesma proporção de seu corpo. Quanto à sua roupa, fez de tudo para esticá-la, mas é claro que já não era suficiente para esconder todos os seus medos e inseguranças. É aí que cai em outra cilada, tenta substituir a roupa velha e apertada por objetos externos, carros importados, relógios e canetas de grife, ou relacionamentos. Tudo tem que estar sob seu controle, os objetos e principalmente as pessoas. Quanto às relações, o herói será visto relacionando-se com pessoas com as quais ele possa controlar. A regra é básica: deixe-me controlar tudo, pois assim me sinto seguro. São geralmente os DDAs que alcançam grande sucesso no trabalho, empresários, executivos e políticos, mas tendem a centralizar tudo na sua pessoa e com isso acabam por se sobrecarregar. O estresse seguido de exaustão física e mental é inevitável. Com esse funcionamento, o DDA pode produzir relacionamentos afetivos e profissionais desastrosos para ambos os lados, principalmente para ele próprio, pois o sobrecarrega. Muitas vezes, pode gerar-lhe estados depressivos nos quais se verá como uma pessoa explorada pelos outros e pensará que essas pessoas só estão ao seu lado pelo que ele pode oferecer e não por ele mesmo. Isso irá abalar sua fragilidade e autoestima, fechando um círculo vicioso de autodepreciação e insegurança. Seus parceiros, afetivos ou profissionais, por sua vez, atravessarão momentos de raiva, afinal, todo controlado costuma nutrir sentimentos hostis por seus controladores, acabando por gerar ressentimentos, acomodações e muitas manipulações na relação. Em determinado tempo, o controlado pode não saber mais se ama, depende ou precisa do controlador. O resultado final será quase sempre a falência dessa relação, que só poderá ser salva se ambas as partes tiverem compreensão e vontade verdadeira de reverter esse jogo de cartas marcadas. Fabiana, veterinária de 37 anos, foi uma menina DDA hiperativa, criada em um ambiente que não lhe proporcionou segurança. Sentia que o pai, embora extremamente amoroso e cuidadoso, carecia de seriedade. Estava sempre brincando, tentando desviar o foco dos assuntos sérios e assim minimizá-los. Embora ainda não soubesse definir muito bem, sentia que o pai não enfrentava os problemas e, portanto, se acomodava, não indo à frente, apesar do enorme potencial que todos sentiam nele. Hoje se tortura com isso, pois absorveu do pai a mesma disposição despreocupada e bem-humorada e crê que isso a desvia do enfrentamento de situações mais sérias. O que não sabia e começou a elaborar em seu processo de terapia é que, na verdade, sempre esteve dolorosamente consciente de todos os problemas pelos quais passou e está passando, mas busca ativamente esquecê-los através de passatempos pueris que só fazem aumentar o seu sentimento de culpa e comparar-se com seu pai. O Zé Ninguém Bonachão. A mãe é vista por ela como uma pessoa melindrosa, um tanto infantil, que não se furta a teatralizar e lançar mão de mal disfarçadas chantagens emocionais para conseguir atenção ou quando é frustrada de algo. Muito embora mime sua mãe, afinal, é uma forma de amar que não deixa de ser controladora, Fabiana se exaspera quando está se controlando porque quer falar ao telefone e outro membro da família está ocupado na linha. Por causa disso, diz que está passando mal, joga vários objetos no chão e ameaça se desfazer num só telefone, mas também de outros bens da família.
É uma ameaça de represália absolutamente infantil e eu não consigo deixar de sentir raiva. Sei que não posso contar com ela, nem com meu pai. Eles é que precisam de mim. E assim, assumindo a posição de cuidadora e ponto de equilíbrio da família, vai adiando o momento em que poderia deixar a casa de seus pais e viver sua própria vida, prejudicando assim sua privacidade, independência e até mesmo seus relacionamentos amorosos. O que Fabiana não consegue ainda admitir conscientemente é que ela é dependente desse ambiente e dessa relação familiar. Assumir a posição de racional em uma família proporciona-lhe a estrutura que precisa para organizar-se e sentir-se no controle de algo. A estimulação constante proporcionada por seus familiares, as brigas, os problemas, sempre a deixam na posição de timoneiro e de um navio em mar revolto. Isso a concentra e preenche quase todo o seu tempo, desviando-a de pensar longamente em seus próprios problemas e questões, em traçar objetivos para si mesma e lutar por eles. Essa demanda surge em um relacionamento amoroso e imediatamente sente-se ameaçada. Antes disso acontecer, luta para assumir o controle da relação, forçando sutilmente seu parceiro a desenvolver uma relação de delicada dependência, conseguindo assim dedicar e decidir desde a frequência com que se verão até o que farão, criando uma estrutura que reproduz nos seus relacionamentos amorosos a sua dinâmica familiar e, ao mesmo tempo, não se sentir ameaçada por exigências desse relacionamento amoroso. Dependentes passivos. O DDA que desenvolve dependência passiva com as pessoas foi uma criança que provavelmente teve sua estruturação emocional iniciada num ambiente em que seus cuidadores tinham tendência a superprotegê-la. Assim, sempre que surgia um problema, este era resolvido de pronto, sem que ela pudesse agir por iniciativa própria. Nas poucas vezes que essa criança tentou agir sozinha, sem que seus cuidadores soubessem, teve sua iniciativa severamente criticada. Com o passar dos anos, isso fez com que essa criança criasse o hábito de não ter iniciativas e, consequentemente, se acomodasse, seja pelo hábito, seja mesmo pelo medo e desconforto que sentia quando recebia duras críticas. Assim, acabou optando por calar-se e esperar que os outros fizessem por ela tudo aquilo de que viesse a precisar. Vestiu a pele de patinho feio e acreditou que essa roupagem era eficaz contra as suas inseguranças, medos e críticas. Evidentemente, a criança cresceu, e agora sua roupa de patinho feio não é mais aceita perante as cobranças da vida. Trata-se agora de um adulto sem qualquer estrutura interna e autoestima para fazer frente às adversidades. Sua segurança está novamente fora de si, precisa de parceiros afetivos e profissionais que lhe digam onde e como fazer suas atribuições. A insegurança, que já era grande, agora é maior que a estátua do Cristo Redentor que ele vê todos os dias no caminho para o seu trabalho. Então, esses DDAs acabam por se tornar pessoas de sucesso limitado, pois são incapazes de exercer todo o seu potencial. No trabalho, na família, no contato social, necessitam de alguém que lhes dê as instruções corretas. Suas relações tornam-se muito desgastantes para ambos os lados, pois pessoas passivas precisarão de pessoas ativas que lhes mostrem o caminho, mas terão muito medo de perder essas pessoas e tenderão a escolher parceiros não por afeto, mas por necessidade de direção. Quanto aos parceiros, no início podem gostar da ideia de darem as cartas, mas após algum tempo irão sentir-se sobrecarregados e usados pelo dependente passivo. O resultado também será a falência dessa relação ou a permanência nesse pacto de infelicidade. Ana é professora de português, tem 34 anos, mas ninguém lhe dá essa idade. Não só porque o tempo e a genética a favoreceram, mas também porque seu jeito extremamente frágil faz com que as pessoas atribuam-lhe no mínimo 10 anos a menos. Sua fala é baixa, o tom é agudo e infantil. Quando está só, divaga e sonha acordada como uma típica DDA sonhadora. Quando alguém se apresenta para conversar, Luana invariavelmente inicia um discurso em que, até sem querer ou por já estar condicionada, dá demonstrações de sua fragilidade e dependência. Pega um gancho em qualquer assunto e diz indiretamente o quanto quer ser cuidada. Se o tempo está lindo e se fala em praia ou piscina, ela fala sobre o seu resfriado. Infelizmente, não ia poder entrar na piscina. E quando está se sentindo enfraquecida, pede conselhos sobre qualquer coisa com perguntas do tipo:
Ai, o que eu faço, hein? E o discurso é pontuado de diminutivos. Oizinho, estou tristinha hoje e etc. Após algum tempo, cria um desconforto na pessoa com quem está conversando, que passa a sentir-se sobrecarregada, além de sentir-se culpada por ter vontade de terminar a conversa. Luana contou em terapia que uma das amigas teve coragem de dizer-lhe abertamente isso, numa ocasião em que perguntou a essa amiga por que nunca conseguia firmar-se na vida amorosa. Sua amiga disse-lhe que poderia assustar as pessoas, na medida em que quase ninguém se sentia capaz de dar conta de tanta dependência. Infantilmente, Luana tomou essa observação como bronca e passou a achar que sua amiga não gostava mais dela. Em terapia, começou a elaborar mais seus sentimentos e foi percebendo como muitas vezes reagia como uma criança amuada e não aprendia com os conselhos que ela mesma pedia repetidamente aos amigos. Obviamente, tende a se interessar e apaixonar por pessoas controladoras a quem admira, mas sem tentar absorver algo delas. Só que, mesmo os homens mais controladores não se sentem confortáveis no papel de cuidadores full-time, eles acabam fugindo. Sua vida profissional é apenas um arremedo, leciona em uma escola particular e ganha pouco. Seu último namorado perguntou-lhe por que nunca tinha feito concurso público para magistério, ou mesmo para qualquer outra área que exigisse nível superior. Ela pergunta-se hoje de surpresa: é mesmo, por que não? Aparentemente, Luana nunca pensou em outra saída, principalmente nas saídas que exigissem iniciativa e escolha. Continuava atravessando os dias em movimento inercial, mas agora está preparando-se para vários concursos. Não pode sair da casa dos pais e até hoje é tratada como adolescente, inclusive sendo proibida de fazer alguns programas ou chegar após certo horário. Hoje, considera-se um ambiente familiar como sendo, ao mesmo tempo, causa e consequência desse seu funcionamento afetivo. Cresceu sendo controlada, mas como não reagia, mesmo depois de adulta, abriu a porta para que seus pais e irmãos fossem tornando-se cada vez mais diretivos. Hoje em dia, vê a conquista da independência financeira como a saída mais lógica para esse impasse e está fazendo por onde. A questão mais importante a trabalhar em terapia é o fato de, uma vez conquistado seu objetivo, conseguir desvencilhar-se de sua dependência afetiva também, sem precisar de outras pessoas que apontem a direção, ou melhor, que a levem pelas mãos. Uma observação muito importante é que a dependência passiva ou ativa não é um funcionamento estanque. No dia a dia da nossa prática clínica, podemos observar que a grande maioria das pessoas alterna entre esses dois estilos, dependendo do contexto ou das pessoas com quem se está lidando. Um DDA que desenvolva relação de dependência afetiva ativa com sua família pode funcionar em um estilo de dependência passiva em seu ambiente de trabalho ou na convivência com amigos, por exemplo. Os únicos tipos menos flexíveis que podemos identificar e que são a minoria são descritos no próximo tópico. Dependentes mascarados, egoístas. Este é um tipo disfarçado de dependente. Quando criança, apresentou a história de viver em um ambiente que não lhe dava segurança. Sentia-se desamparada, principalmente por ver em seus cuidadores comportamentos não só omissivos, como também de desajustes patológicos, vícios, doenças mentais, como esquizofrenia, psicose, maníaco-depressivo e etc. Os comportamentos dos cuidadores eram vistos por essa criança como incapazes e hostis. Por isso, resolve tomar as rédeas de sua própria vida buscando realizações externas para lhe conferirem segurança. No entanto, não alimenta o sentimento de se responsabilizar por seus familiares, uma vez que as alterações de comportamento destes não foram vistas como fragilidade ou doença. Para ela, eram somente adultos fracos e hostis. Vestiu então a pior de todas as roupas, a da indiferença. Pensou que assim seguiria sua vida, teria sucesso profissional e não teria vida afetiva. Afinal, quem precisa de pessoas problemáticas por perto? Desse tipo são os adultos que alcançam grande sucesso em suas vidas profissionais, desde que possam exercer suas tarefas de forma solitária. Se são obrigados a desenvolver convívio em grupo, acabam por fracassar por total impossibilidade de se relacionar com equipe de trabalho. Quanto às relações afetivas, não há o que falar, pois nem chegam a existir de fato.
O que pode haver é um rudimento de relação em que regras rígidas são estabelecidas pelo mascarado, para que a convivência com alguém nunca se torne uma relação verdadeira. É muito difícil encontrar um parceiro que aceite tais limites. Se isso ocorre, estabelece-se uma convivência formal e com poucas chances de ocorrer trocas que possam contribuir para a segurança emocional de ambos. Júlio é um típico representante desse grupo. DDA hiperativo e impulsivo, advogado bem-sucedido, é um workaholic, confesso, aos 29 anos. Nascido em uma família de classe média-baixa, a qual ele define como desestruturada. Provavelmente, a desestruturação, vista por ele, era a doença de seu pai que sofria de transtorno bipolar do humor, anteriormente chamado de psicose maníaco-depressiva. Sua mãe tinha frequentes crises depressivas e era bastante queixosa. Para ele, não passava de uma fraca. O pai, um incapaz. Os dois se escondiam atrás de suas doenças, em sua opinião. Muito cedo, aprendeu a engolir o choro e a resolver seus próprios problemas. Sentia que não podia contar com os pais para nada, muito embora já começasse a admitir que lhes deu poucas chances. Não perdoou as primeiras falhas dos pais e não quis pagar para ver se haveriam outras. Autodidata, galgou posições e adquiriu conhecimentos sozinho, estudando em bons colégios públicos, vencendo as disputas acirradas das perversas relações candidato-vaga, muitas vezes estudando na garagem, já que seus familiares não respeitavam ou não compreendiam sua necessidade de isolamento. Foi favorecido com sua capacidade fantástica de hiperfoco. Hoje, mantém uma distância da família definida por ele como segura. Faz questão de não auxiliar os pais ou irmãos mais novos. Não posso carregar em meus ombros o resultado da indolência deles, frisa. Justifica-se dizendo que estaria perpetuando a pachorrice da família. Ouço por aí que não se deve dar o peixe, mas sim ensinar a pescar. Mas nem isso tenho vontade de fazer, nem isso eu tive, alguém que me ensinasse a pescar. Está noivo há 7 anos, mas não vê com bons olhos a perspectiva de casar. Poderia considerar tal possibilidade, mas só se a noiva concordasse em morar em casas separadas. Sua noiva faz parte do seu estilo de vida, mas não de sua vida, afetivamente falando. Faz questão que ela seja independente e incomoda-o a perspectiva de alguém contar com ele ou precisar dele para alguma coisa. As despesas do casal são divididas na metade exata. Filhos, nem pensar. Procurou tratamento porque tem sentido uma incômoda falta de concentração. Está ansioso com a proximidade dos concursos públicos na área jurídica. Em sua opinião, esse é seu único problema no momento. Sente-se infeliz, mas não sabe o porquê. Numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover, com 2 riscos tenho um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai no pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte a sul. Vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul. A aquarela. Toquinho. Capítulo 6. O que os DDAs têm que os outros não têm? Ideias, sensações e emoções que não podem ser quantificadas. A questão da criatividade. Pensa em DDA, logo vem à mente a imagem de um cérebro em estado de caos, que ocasiona na vida de seus portadores uma existência marcada por distrações, bombardeio constante de estímulos vindos de todas as direções, incapacidade de distinguir fatores relevantes frente aos irrelevantes, inquietação intensa e impulsividade fora de controle. Diante dessa visão restrita, pode-se ter a ideia errônea de que todo DDA estaria fadado ao fracasso e insucesso na vida, principalmente na área social e profissional. Mas é justamente aí que surge uma questão no mínimo intrigante. Como explicar então o fato de DDAs brilhantes estarem presentes nas mais diversas áreas administrativas? E ainda assim, o que dizer sobre a genialidade inquestionável de Mozart, Einstein, Henry Ford, Leonardo da Vinci, Van Gogh e muitos outros que apresentavam e apresentam um funcionamento DDA inegável? Muitas teorias têm sido elaboradas com o intuito de elucidar a aparente inexplicabilidade do sucesso obtido por personalidades com comportamento DDA nos mais diversos setores do conhecimento humano.
Infelizmente, a ciência não tem uma explicação exata para esse fato, até porque o funcionamento cerebral humano não segue nenhuma lógica aritmética previsível. Afinal, ideias, sensações e emoções não podem ser quantificadas sob a pena de deixarem de ser características humanas imensuráveis. Neste território tão empírico, uma coisa é certa: o funcionamento cerebral DDA favorece o exercício da atividade humana mais transcendente que existe, a criatividade. Se entendermos criatividade como a capacidade individual de ver os mais diversos aspectos da vida sob um novo prisma e então dar forma e corpo a novas ideias, será notado que a mente DDA, em meio à confusão resultante do imenso bombardeio de ideias, é capaz de entender o mundo sob ângulos habitualmente não explorados. Assim, quando um DDA pensa, por exemplo, na cor azul, ele é capaz de acionar um sistema visual derivativo que, a partir daí, torna possível ver o mar, o céu, lazer, calma, descanso, paz, natureza, romance, música tranquila, sol, calor e assim por diante. Esse pensamento derivativo de aspecto visual muitas vezes é responsável por estados confusos e desatentivos, mas, por outro lado, é capaz de intensificar de maneira bastante favorável o processo de criatividade. Não é só a hiperatividade mental que favorece o processo criativo dos DDAs. Outros aspectos desse funcionamento cerebral devem ser destacados: a impulsividade, o hiperfoco e a hiperreatividade. A impulsividade é responsável pela escolha de uma ideia entre milhares que circulam pelo cérebro dessas pessoas. Sem o impulso, uma ideia não poderia se corporificar em uma ação criativa. O que seria do automóvel se Henry Ford não tivesse tido o impulso de transformar sua ideia em uma criação de fato? Dessa maneira, pode-se entender o impulso como um meio de transporte mais eficaz para as ideias começarem a sair do plano virtual para o real. O hiperfoco pode ser definido como a capacidade que um DDA possui de se hiperconcentrar em determinadas ideias ou ações. Parece estranho falar em hiperconcentração para pessoas que são designadas como portadoras de déficit de atenção. Mas, como já ouvimos e já havíamos mencionado anteriormente, preferimos usar o termo instabilidade de atenção e não déficit. Isso porque um DDA pode alternar estados atencionais de maneira radicalmente intensa em função do tema ou assunto em questão. Movidos por um impulso passional, os DDAs são capazes de permanecer horas e dias hiperconcentrados em uma determinada ideia, possibilitando dessa maneira a realização de um processo criativo até seu ponto final, a obra criativa, a materialização da ideia criativa inicial. A hiperreatividade é responsável pela capacidade da mente DDA em não parar nunca. Trata-se de uma hipersensibilidade que essas mentes possuem em se ligar a tudo ao mesmo tempo. Dessa forma, o cérebro DDA funciona como uma antena parabólica que gira todo o tempo, captando simultaneamente os mais diversos estímulos no mundo externo. É como se o mundo lhe fosse interessante e instigante todo o tempo. Por isso, é tão comum observar DDAs em situações do tipo: lendo um livro enquanto assiste à TV e fazendo observações coerentes sobre uma conversa familiar que está acontecendo ao seu redor. O grande poeta Fernando Pessoa ilustra de maneira irreparável esse fato em um de seus poemas ao afirmar: o mundo, de tão interessante que é, chega a doer, a ranger, a enjoar, a cortar, a roçar, talvez eu sinta demais. A hiperreatividade externa em relação ao mundo pode ser avaliada quando o DDA tenta colocar-se em ambientes mais calmos e por isso mesmo menos excitantes. No entanto, existe uma outra hiperreatividade, a interna, que parece não ter fim. Esta, como o próprio nome indica, ocorre no interior do universo mental do DDA. Uma vez que sua mente está sempre reagindo a si mesma, ela pensa e repensa todo o tempo. Tal qual um vulcão fora da atividade de um DDA pode aparecer calmo e tranquilo externamente, mas por dentro mantém-se agitado e inquieto. Tanto a hiperreatividade externa como a interna são responsáveis por um estado de inquietação mental permanente, que acaba por manter toda uma rede de pensamentos e imagens em atividade intensa, proporcionando assim o processo criativo dos DDAs. DDA, Criatividade e Hemisfério Direito. Em 1990, Ellis Ament, do National Institute of Mental Health, constatou que havia uma ciranda bioquímica diferente nos cérebros de pessoas DDAs.
Seus estudos abriram as portas para um entendimento mais acertado, científico e principalmente justo para milhares de pessoas que, em vez de serem corretamente identificadas e tratadas, eram discriminadas pela desinformação do comportamento DDA. Através de um exame chamado PET scan, uma espécie de tomografia cerebral sofisticada que utiliza material radioativo, Zemint pôde avaliar o metabolismo cerebral durante a realização de tarefas que tentavam e mostravam a atenção e a vigilância em indivíduos com comportamentos DDA. Ele observou uma redução na captação de glicose radioativa no cérebro dessas pessoas. Sabendo-se que a glicose, açúcar vindo dos alimentos, é a principal fonte de energia das células cerebrais, tem-se que a redução de seu aproveitamento significa uma diminuição na atividade energética dos cérebros DDAs. O dado mais importante desse estudo foi a constatação de que a redução metabólica era maior na região frontal do cérebro, a parte do cérebro a que as pessoas chamam de fronte. Considerando-se que o lobo frontal é o grande filtro inibidor do cérebro humano, pode-se entender que muitos dos sintomas DDAs surgem por uma redução parcial do lobo frontal em bloquear e filtrar estímulos ou respostas impróprias vindas das diversas partes do cérebro com o objetivo de elaborar uma ação apropriada no comportamento humano. Assim, se o filtro falha, a ação final será mais intensa ou precipitada do que deveria ser. Daí a impulsividade e ou hiperatividade no funcionamento desse cérebro tão sem freio quanto veloz. Com relação à atenção, ocorre o mesmo processo. Sem um filtro eficiente, a mente DDA é invadida por uma avalanche de estímulos que acabam por desviar seu foco atentivo a todo instante. Por isso, tudo é que costumamos dizer que os cérebros DDA andam a 200 km por hora, enquanto os demais mantêm-se nos permitidos 80 km por hora. Em estudos posteriores realizados por H.C. Lowe, então chegou às mesmas conclusões de Zemint sobre a diminuição do fluxo sanguíneo nas regiões frontais dos cérebros DDAs. No entanto, os estudos de H.C. Lowe acrescentaram um pequeno e fundamental detalhe, demonstrando que a redução da captação da glicose radioativa transportada pelo fluxo sanguíneo era maior e mais bem definida no hemisfério direito do que no hemisfério esquerdo do cérebro. Essa pequena diferença pode ser decisiva para explicar o funcionamento DDA como um todo, tanto nos seus aspectos mais difíceis quanto nos seus aspectos mais prodigiosos e criativos, como veremos adiante. Atualmente, muitos pesquisadores chegam a afirmar que o PET scan só possui valor complementar no processo de diagnóstico de um indivíduo com história pessoal de DDA se a redução do fluxo sanguíneo estiver restrita à região frontal do hemisfério direito do cérebro. Confessamos ter muita simpatia por esses estudos, até porque, em nossa prática clínica, temos solicitado como rotina o exame denominado SPECT, exame muito semelhante ao PET scan, já que este é ainda de restrita disponibilidade no Brasil, em pacientes com história clínica positiva para DDA, e podemos observar então que os pacientes que apresentavam correlação mais fidedigna entre a história pessoal de DDA e o resultado do SPECT eram justamente aqueles cujo exame era evidenciado um déficit de fluxo sanguíneo na região frontal do hemisfério direito do cérebro. A correlação recente entre DDA e região frontal direita, evidenciada por tomografias sofisticadas, cria um território favorável que se pense na existência de uma assimetria funcional entre os hemisférios direito e esquerdo do cérebro dessas pessoas. Isso aconteceria pelo fato de o lobo frontal direito apresentar uma redução em suas atividades inibitórias, possibilitando dessa forma uma atividade aumentada em todo o lado direito do cérebro, ou pelo menos em todas as áreas do hemisfério direito que têm conexão direta ou indireta com a região frontal deste mesmo lado. Através dessas duas possibilidades, tentaremos justificar algumas vertentes do comportamento DDA, enfatizando sua capacidade criativa a partir do raciocínio e suas tomadas de decisões, ambos os mecanismos alimentados e endossados pelo combustível da intensa rede emocional da mente DDA.
Antes de prosseguirmos, gostaríamos de deixar claro que as hipóteses sobre o hiperfuncionamento cerebral dos DDAs a partir do lobo frontal direito, responsável por sua capacidade criativa de base emocional, são abordagens exploratórias de base empírica, advindas de nossa prática médica diária e, por isso mesmo, longe de constituir-se certeza absoluta sobre tão desafiante tema. É claro que alimentamos a esperança de que possam tornar-se verdades comprovadas com as descobertas científicas que virão com o tempo. No entanto, não podemos impedir que nosso impulso médico-científico selecione tais ideias, com o intuito de compreender e explicar, pelo menos em parte, a tão fascinante criatividade irracional do mundo DDA. Hemisfério direito. A visão do contexto no texto da vida. O cérebro humano, como se sabe, é composto por duas grandes partes chamadas de hemisfério direito e hemisfério esquerdo, separados por uma estrutura neurológica chamada corpo caloso, que seria uma espécie de ponte, tornando possível a comunicação entre os dois lados cerebrais. Desde os primeiros estudos realizados a partir da seção do corpo caloso, analisando assim o funcionamento em separado dos dois hemisférios, até as pesquisas atuais sobre o cérebro como todo funcional, a partir da integração harmoniosa dos dois lados, os cientistas vêm esclarecendo cada vez mais as funções que cabem preferencialmente a cada um dos hemisférios e a participação de ambos na manutenção da eficácia cerebral. O hemisfério direito apresenta algumas capacidades que levam a conceituá-lo como o hemisfério do contexto, ou seja, ele possibilita-se ter uma visão geral do mundo. Já o hemisfério esquerdo oferece uma visão mais detalhista. Dessa maneira, pode-se inferir que o lado esquerdo do cérebro escreve o texto de nossas vidas e o lado direito se encarrega do contexto dessa história. Em seu livro A Mente Certa, Robert nos diz: a visão geral do hemisfério direito pode incluir a compreensão do objeto de uma situação ou de uma discussão, a compreensão das associações necessárias para entender uma piada, a reunião de expressão facial, tom de voz e informação textual para entender o que a outra pessoa quer dizer, ou criatividade e gosto pela literatura. Assim, quando ocorrem distúrbios nesse hemisfério, a visão global do indivíduo também será alterada, chegando em alguns casos a abalar profundamente os alicerces de sua vida mental. Quando ocorrem lesões adquiridas, como acidentes, isquemia por falta de circulação, traumatismos cerebrais, etc., o hemisfério direito, a capacidade de inferir, de entender com rapidez e de atualizar o entendimento de uma situação, de compreender o que se passa ao redor e o que se deve fazer é alterada, podendo ocasionar grandes modificações no raciocínio. Por outro lado, caso haja um excesso de ativação do hemisfério direito, ocorrerá toda uma exacerbação dos processos citados acima. Isso pode ser exatamente o que ocorre com os cérebros DDAs. Seguindo essa linha hipotética, observamos que, por terem uma visão contextual global exacerbada, os DDAs teriam toda uma gama de pensamentos alternativos que os levariam a ver a vida sob um novo foco, criando assim um terreno ideal para o exercício da criatividade. É como imaginar o mundo sob uma visão míope. Tiram-se os óculos e tudo muda de foco. Talvez tenha sido assim que pintores impressionistas como Monet revolucionaram o mundo da pintura, colocando-o sob uma nova ótica de traços, cores e sentimentos. Cabe aqui uma pequena observação sobre o sistema educacional que, no Ocidente, carece de uma abordagem contextual. O mais clássico exemplo dessa abordagem é o ensino de matemática. Grande parte da informação fornecida nessa disciplina é totalmente desconectada do contexto de nossas vidas cotidianas. Quando não há essa conexão, a informação aprendida perde-se rapidamente, tornando-se apenas uma memorização temporária e inútil. Esse fato não ocorre apenas na matemática, mas praticamente em todas as disciplinas do currículo estudantil. Tal explicação pode levar à compreensão do fato de mentes DDAs brilhantes terem apresentado uma vida acadêmica no limiar da mediocridade. Lobo frontal, o portal da mente. Quando era criança, ouvia os adultos dizerem que São Pedro era o porteiro do céu. Ficava horas imaginando aquele senhor alto de barbas brancas que olhava para cada um de nós por algum tempo e logo após emitia seu veredito: vais para o céu ou vais para o inferno. Muitas vezes tentava descobrir o que São Pedro pensava sobre meu comportamento. Afinal,
tem que ser ir para um lugar um dia, e é óbvio que queria seu carimbo de visto liberado para meu acesso ao céu. Sonhei acordada várias vezes com seu sorriso largo abrindo-me a porta do paraíso, e isso me fazia sentir muito bem. Já se vão muitos anos, mas confesso que aquela imagem sempre me vem à cabeça em momentos de decisões. Sorrio e tenho saudades do tempo em que São Pedro me ajudava a organizar todo o meu aparato mental na busca de soluções que acalmariam meu coração. É claro que tive uma educação católica que acabou por influenciar bastante minhas tomadas de decisões. No entanto, o que tudo isso tem a ver com os DDAs e seu complexo comportamento? Através dos anos, fui desenvolvendo um interesse quase obsessivo sobre o comportamento humano e acabei por deparar-me com o lobo frontal. Esse foi considerado uma região cerebral sem muita importância no passado, chegando mesmo a receber denominações depreciativas como lobo do nada. Isso porque lesões ocorridas em seu interior não se manifestavam em perdas corporais visíveis. Lesões do lobo frontal frequentemente não eram acompanhadas de perdas motoras, que tanto chamavam a atenção nos pacientes que sofriam lesões no lobo parietal. Hoje, no entanto, a história começa a mudar de maneira radical. O interesse pelo lobo frontal nunca foi tão grande como agora, e tudo isso porque pesquisas o apontam como a estrela maior do comportamento humano. Tento conter o entusiasmo que as revelações de estudos sobre ele têm me causado. Arrisco dizer que o lobo frontal é o portal da mente humana e, como tal, é o grande maestro do comportamento de cada um de nós. O São Pedro do universo mental, caso eu queira dar uma satisfação ao meu universo infantil. Primeiramente, é importante entender que a mente é algo muito maior e mais complexo que a estrutura cerebral em si. A mente é constituída por um imenso branco de imagens e banco de imagens, na realidade, distribuídas por todo o cérebro. Explicaremos melhor. Um organismo só é detentor de uma mente quando possui a capacidade de gerar imagens internas e de as utilizar de maneira organizada para a formação dos pensamentos. Os pensamentos, por sua vez, têm a capacidade de se unir na busca de um objetivo comum. Daí se obterá, então, um raciocínio que passará por um processo de seleção, cujo resultado será uma tomada de decisão refletida em um comportamento. Ter comportamentos ou ações inteligentes não significa ter mente. Somente os organismos que apresentam o processamento cognitivo baseado na capacidade de pensar possuem uma mente. É importante frisar que mesmo os pensamentos relativos a palavras ou outros símbolos também se constituem em imagens representativas, uma vez que palavras, frases, textos e sons existem sob a forma de imagem em nossa mente. As ações individuais e sociais terão sempre como objetivo a sobrevivência, seja ela no plano literal, seja no metafórico. Sempre estamos buscando tomar decisões que possam ser benéficas a cada um de nós individualmente. Para isso, é necessário um imenso repertório de conhecimento sobre o mundo externo e sobre o que acontece em nosso mundo interno, nosso corpo e cérebro. Esse conhecimento vem do processamento organizado das imagens mentais. No entanto, o cérebro humano retém todo o seu conhecimento de forma fragmentada, isto é, as diversas partes que compõem o conhecimento encontram-se espacialmente distribuídas em várias áreas do cérebro. Assim, para que a engrenagem do raciocínio e a tomada de ações funcionem a contento, é necessário que a atenção e a memória selecionem e armazenem informações para que o conhecimento adquirido na forma de imagens seja utilizado ao longo do tempo e possa auxiliar na previsão de fatos futuros e planejamento de ações a partir dessas suposições. Outro aspecto fundamental na tomada de decisões nos seres humanos é a participação das emoções e dos sentimentos nesse processo. As emoções despertam reações físicas em todo o corpo, que são transmitidas ao cérebro e levam à elaboração de imagens mentais na forma de sentimentos. Esses sentimentos elaborados no cérebro poderão despertar boas ou más lembranças que resultarão em reações específicas em cada ser humano, frente a uma determinada situação. As emoções desencadeiam, assim, reações instintivas vindas do corpo e reações cognitivas no cérebro, através do sentimento que nada mais é do que o pensamento em forma de imagem, iniciado no processo emocional.
Assim, deve ser considerada a enorme influência que as emoções exercem sobre o comportamento humano. Por conseguinte, podemos afirmar que as ações humanas são fortemente influenciadas tanto pelas emoções quanto pela razão. Lobo frontal: emoção e razão. Lobo frontal apresenta-se como uma região muito especial na modulação do comportamento humano. Isto porque nessa área cruzam-se sistemas neurais responsáveis pela razão e pela emoção. Segundo estudos realizados por Antônio R. Damasio, havia 3 regiões no lobo frontal que estariam comprometidas direta e indiretamente com o processo de raciocínio, tomada de decisões, emoções e sentimentos. A região frontal ventromediana, quando danificada, alteraria tanto o raciocínio para tomadas de decisão, quanto as emoções e sentimentos, essencialmente nos campos social e pessoal. Nessa região, ocorreria então um cruzamento entre razão e emoção. A região somatosensorial, localizada no hemisfério direito, quando danificada, comprometeria também o raciocínio e tomada de decisões, e as emoções e sentimentos. No entanto, algo mais se altera com o dano desta região, como taquicardíaca, tremores, sudorese, contração muscular e etc. E, por fim, a região dorsolateral, cujo dano também irá acarretar comprometimento do raciocínio e tomadas de decisões, sendo, no entanto, de outra forma. A alteração observada com o dano dessa área seria um comprometimento das operações cognitivas gerais ou específicas, fala, números, objetos ou espaço. No caso específico do DDA, as 2 primeiras regiões exercem uma influência maior. Discorreremos um pouco mais detalhadamente sobre elas. Se considerarmos o lobo frontal direito região de maior interesse no funcionamento DDA, veremos que essa área recebe, na sua parte chamada ventromediana, sinais vindos do cérebro de conteúdos racionais e sentimentais, e na sua parte chamada somatosensorial, conteúdo emocional vindo dos sinais corporais. Se partirmos da hipótese de o lobo frontal direito ser hipofuncionante nos DDAs, poderemos considerar as seguintes situações. 1. A quantidade de pensamentos e sentimentos vindos das diversas áreas cerebrais chega em maior número e com maior intensidade nessa região em função da ação filtrante do lobo frontal direito estar diminuída. Assim, tem-se cognitivo e o emocional exacerbados na tomada de decisões dos DDAs. 2. Os processos cognitivos aumentados criam um leque maior de possibilidades de raciocínio que pode ser responsável pelo grande potencial criativo dos DDAs. Com isso, ampliam-se as possibilidades de soluções para um determinado problema. Os processos emocionais aumentados podem constituir-se em um fator favorável para a tomada de decisões, apesar de existir uma crença predominante sobre o fato de as emoções atrapalharem na tomada de decisões acertadas. A influência positiva das emoções nas ações dos DDAs pode se dar, a nosso ver, de 3 maneiras. No processo imaginativo, como se ao imaginar situações não existentes de fato, os DDAs ativam todo um processo no lobo frontal que conduzirá a um reconhecimento virtual ou simulado que poderá servir-lhe em situações reais futuras. No uso da intuição, muitas vezes, a atenção dos DDAs desperta emoções e sentimentos sem que eles tenham consciência disto. Por isso, repetimos que o termo déficit de atenção é, no mínimo, impróprio. Os DDAs são capazes de se atentarem para várias coisas ao mesmo tempo, mas só se dão conta disso quando fazem uma hiperconcentração, que chamamos de hiperfoco. Os sinais vindos dessa atenção dispersa dos DDAs são registrados pelo corpo e cérebro e acabam por constituir uma influência oculta nas ações dos DDAs. Essa influência pode manifestar-se de forma atrativa ou aversiva. Nesse sentido, muitas decisões intuitivas dos DDAs podem conduzi-los por caminhos certos ou afastá-los de caminhos errados sem que tenham controle consciente desses fatos. Hoje, sabemos que a capacidade de tomar decisões intuitivas é um ingrediente essencial no processo da criatividade humana. Einstein se constitui em um exemplo típico dessas 2 características DDA. Certa vez, ele chegou a afirmar: meu sucesso se deve muito mais à minha imaginação e à minha intuição do que ao meu conhecimento técnico.
E, por fim, observa-se que as emoções positivas, na forma de paixão, podem levar os DDAs a uma hiperconcentração instintiva sobre determinado conhecimento, e é justamente esta capacidade de hiperfoco que cria no DDA a persistência necessária para que sua criatividade se expresse em criação. Como se constata, razão e emoção exacerbadas no lobo frontal direito dos DDAs podem constituir o grande diferencial positivo desses indivíduos no exercício da sua capacidade criativa original.